Eu gostaria de saber, para vocês, a pesquisa que vocês fizeram, vamos começar pelo operacional, tá? Qual a característica de um leasing operacional? Quem sabe me dizer? Me ajudar nessa construção? O arrendador, ele pode... quer dizer, o arrendador pode não. O arrendador fica com os custos de manutenção e o arrendatário, ele no final do contrato, ele pode adquirir o bem ou pode devolver, substituir por um novo. Certo. Esse seria o operacional que você achou? Não, adquirir não, ele pode devolver e substituir por um novo. E aí o arrendatário, nossa, é difícil esse nome pra minha cabeça. O arrendatário, no final do prazo, ele pode devolver e substituir por um novo bem. E o arrendador, ele tem como função arcar com o custo de manutenção. Então, no caso operacional, o arrendatário, que seria quem arrendou o bem, ele não tem intenção de compra, tá? É isso? Ele tem a intenção da troca do bem. Isso. Certo. Alguém mais encontrou mais alguma característica do operacional? Joyce, Mike, Renan. Boa noite, Então, professor, Oi, pode falar. Pode falar. assim, esse operacional, ele a princípio ele não tem intenção de comprar o bem alugado, mas se no fim do contrato ele tivesse a intenção de adquirir, ele pode pagar o preço de mercado para comprar o bem. Então, se no final ele quiser adquirir o bem, ele vai ter que pagar o preço de mercado. Bacana. Vamos supor que E ele tá lá também no... ele Isso. se... Pode falar. Pode falar, Joyce. Aqui no meu, né, que eu achei também que depois disso, do final do contrato, se ele resolver comprar, ele se responsabiliza por qualquer dano que tiver no imóvel. Que o imóvel venha a sofrer, no caso, Porque o após o caso, final do contrato. o bem vai ser dele daí, porque ele vai comprar, não vai ser por modelo leasing. E vai ser Se ele dele. resolver comprar, porque aí, no caso, se ele danificou alguma coisa e no final ele resolver comprar, aí a responsabilidade fica totalmente dele, não do antigo dono que ele está adquirindo. Pelo menos foi o que eu achei. Ó, vai ficando bacana, hein? Quem mais? Tem alguma coisa para acrescentar? Às vezes o colega explicou, mas vocês gostariam de acrescentar o que ele disse, ou uma outra explicação, ou mais um tópico do leasing operacional. Sim, eu vi também que é essencial que o locador, né, que é o arrendatário, que é o locador, esteja por dentro de todas as cláusulas que tiver dentro desse compromisso. Sim, sim, porque a verdade o contrato vai estar redigido, né? Então os dois já estão assinando e qualquer problema que tiver tem que estar no contrato, porque no contrato vai decidir o que vai ser feito. É isso? Se ele não tiver de acordo com alguma das cláusulas, então ele não poderá adquirir. Bacana. Alguém sabe qual que é a diferença no caso... Uma pergunta assim, por exemplo. O bem fica no nome de quem?
E quanto ele arrendar, fica para ele, a responsabilidade de quem arrendou. E não do antigo dono, que é o dono de documento. Não, Eu não calma, sei tô usar as falando o nome palavras certas. da pessoa que arrendou pra outra. Então, da pessoa que está responsável. Então, mas Não, quem o que tá... dono original. O dono... Original, Tainá? a pessoa que emprestou. Isso, o dono original. Como que acontece na realidade? Eu, Flávio, eu quero fazer um leasing, eu vou até uma instituição, eu vou olhar lá um bem que eu quero, por exemplo, eu quero comprar um carro, tá? Eu quero comprar um carro, se eu quero esse carro, esse carro, essa cor, esse modelo, eu quero essa marca, eu quero esse carro aqui. O que eu faço? Eu quero fazer o financiamento, eu quero fazer pela modalidade leasing. Automaticamente eu vou ter que ir em uma agência, uma instituição que faça modelo leasing. Ele vai lá, vai fazer o quê? Ele vai comprar o carro que eu quero e vai utilizar o modelo leasing para mim, que seria um tipo de aluguel com uma opção de compra, digamos assim. Aquele exatamente bem, aquele comprei, aí ele compra para mim e ele me aluga. Mas com a opção de trocar esse bem no final do contrato ou opção de comprar esse bem. Então, no caso, de quem que é o bem? O bem é totalmente de quem comprou. Quem comprou? O banco ou a instituição financeira que fez a aquisição do bem que eu escolhi e ela passou o bem para mim. Eu vou estar utilizando o bem como meu bem entender. Porém, eu vou estar pagando para ela o valor correto do valor das parcelas. E essas parcelas pode ser de acordo. Quanto vai ser em 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. O que não pode acontecer por questão de legislação. Não pode ser uma parcela a outra. Não pode ser superior a 6 meses. Isso também é uma observação importante sobre o leasing. No contrato, você faz a contratação, faz o valor. Se o seu bem ele for a vida útil do seu bem que você escolheu, bem zero, for superior a 5 anos, o leasing é feito somente um contrato de 3 anos. Então pode ser que o valor seja maior do que o valor se você for financiar. Financiamento não tem um prazo, né? Financiamento você pode financiar em 60 meses, 72 meses, você pode conversar quanto tempo você pode financiar o bem. Já pelo modelo leasing, se o seu bem ele tem uma vida útil, lembrando que para saber a vida útil do bem, a gente precisa fazer o quê? Entrar na tabela da Receita Federal, lá na tabela de cálculo de depreciação, mas não é a depreciação em si que a gente vai usar aquele dado. Qual é a vida útil do meu bem? De acordo com o NCM do produto, a gente consegue saber qual que é a vida útil. E através de lá, a gente consegue saber. Se o bem ele tem um limite de até 5 anos, o leasing pode ser feito de até 2 anos no contrato. Se for mais que 5 anos, o leasing é feito somente um contrato de 3 anos. Diferentemente do financiamento, que a gente pode financiamento de um carro, a gente paga até 72 meses, que é superior a 5 anos. Certo? Quem tem mais alguma coisinha para agregar? E lembrando também que o bem não é seu, né? Quando você faz o leasing, o bem não é seu. O bem é da empresa arrendadora. Ou melhor, arrendador, que seria a empresa que arrendou o bem para você. Mais uma característica do operacional para a gente poder acrescentar. Pessoal, agora, é que vocês não falaram nada, né? Mas se tiver, vocês já falam para ajudar a gente a aumentar o nosso layout de informações. Como o operacional
a função dele é não comprar o bem, como que vai ser feita a contabilização desse bem? Eu vou lançar ele como despesa. Toda parcela que eu for realizar, eu vou colocar ele como despesa. Isso vai no DRE. Certo? Vai ser despesa comparado em contrapartida com o passivo, que é uma obrigação a pagar, que é o valor da parcela. Certo? Isso quando é operacional, quando você não tem intenção de compra. Por isso que quando você, igual o Mike ressaltou bacana, quando a empresa, se ela fizer pelo método operacional que tem a finalidade de troca do bem ou de devolução do bem no final do contrato, ele não tem como registrar isso no ativo dele, porque é um bem que ele não quer, não tem intenção de ser dele. Se caso ele for querer o bem, o que vai acontecer? Vai ver quanto que esse carro, por exemplo, esse carro de 50 mil, que foi feito pelo leasing operacional, ele não tinha intenção de estar com o bem, e de repente ele fala assim, eu tenho intenção de ficar com o bem sim. Quanto que eu posso ficar com o bem? Aí vai ver o mercado. O valor do bem hoje, ele está no valor de 32 mil. Se você quiser o bem, você paga pelo valor de 32 mil. Por isso que é importante observar bem qual modalidade de financiamento vai estar sendo feita. Porque depende se você escolher operacional e você quiser depois ficar com o bem, o custo para a adquisição desse bem vai ser maior. Certo? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim. Professor, repete essa última parte que eu achei um pouco confusa. Tá, vamos lá. Vamos supor, você optou pelo leasing operacional. Agora vamos levar em consideração contabilidade, tá? Certo. Você falou que você fez um leasing operacional, automaticamente o contrato está firmado que você não tem intenção de compra. Certo? Então, Certo. igual você mesmo disse, o bem ele vai ser para troca ou devolução, após o término do contrato. Então, eu arrendo o bem, eu pago a parcela do arrendamento conforme solicitado, eu utilizei o bem, bonitinho, finalizou o término de 2 anos ou 3 anos do leasing, eu faço o quê? Ou eu devolvo o bem, ou eu troco o bem. O que seria a troca? Seria a finalização do contrato, pego novos carros, no caso do exemplo do carro, tá? E eu faço um novo leasing com novos bens. Essa é uma opção. Quando você faz essa opção de leasing, você vai ter uma obrigação a pagar, que seria a parcela que você acordou no contrato e será paga durante 3 anos até a finalização. Então você tem uma obrigação a pagar que ela fica no passivo. 12 meses no circulante e o restante não circulante. Certo? Como esse bem ele é para despesa, você não vai utilizar esse bem, o que acontece? Ele vai no DRE, como despesas de leasing. Essas despesas de leasing fica no DRE porque é um valor que você não tem intenção. Não quero, o bem não é meu, é uma despesa que eu estou tendo. Do mesma forma, por exemplo, tá? Para vocês verem, vocês associarem a contabilização com o leasing. Quando vocês têm energia elétrica, despesa com energia elétrica, eles não colocam energia elétrica a pagar, despesa com energia elétrica no DRE? O leasing vai ser da mesma forma. Você vai registrar uma despesa com leasing, operação de arrendamento mercantil, financiamento, leasing a pagar. Ou, se caso for, se você pagar no mesmo dia, você não tem transição, você coloca a caixa e já paga o seu valor sem problema nenhum. Mas em nenhum momento ele fica marcado na contabilidade, no ativo, no patrimônio, esse bem. Apenas assim, é informado que o bem está em sua propriedade, mas você não está pagando sobre ele. Melhorou, Marcos? Entendi. Agora clareou as coisas. Certo. Renan, alguma coisa para compartilhar, para acrescentar? Comentaram quase tudo já. Sempre tem uma coisinha aí. Conta pra gente como que
Como que é a sua experiência? Em qual dos dois? Ah, operacional, por enquanto. No caso do operacional, a gente tem os dos carros, né? Que a gente não tem a intenção de ficar, a gente sempre utiliza o operacional. Por justamente causa dessa questão de tecnologia dos carros, né? Principalmente que o carro você compra ele hoje, daqui a um ano, já desvaloriza super e a tecnologia muda muito. E como a gente utiliza muito para vendedores, presidente, diretor viajar, a gente prefere sempre os carros mais top de linha, até por questão de manutenção também. É isso. Se caso, no caso do Renan, se a empresa decidir comprar o carro, que no caso ela já está ciente que se ela comprar o carro vai defasar, ela já quer mesmo ter carros mais atualizados, com mais segurança, mais seguros para os sócios e para os funcionários também. Então ele sabe que ele quer fazer o operacional porque ele não tem intenção de comprar. Vamos supor que ele tem a opção de comprar. Aí vai analisar quanto tempo, qual que é a vida útil desse bem. Fez vida útil, beleza. Mas eu quero comprar. Tá, se é operacional, automaticamente vai falar quanto esse bem está valendo no mercado. Está valendo tanto. Então, se você tem intenção de compra desse bem, você vai pagar o valor de X%, que é referente ao valor do mercado. Que acaba sendo mais caro se você tivesse realizado o modelo leasing, o modelo leasing financeiro, que a gente vai falar sobre ele. Certo? Pessoal, mais alguma coisa para complementar? Certo. Beleza. Lembrando também, pessoal, para acrescentar, tanto no operacional como no financeiro, o leasing ele não paga em IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Ele vai pagar apenas o ISS, que é Imposto sobre Serviços, que é municipal. Diferente do financiamento também, né? O financiamento tem um valor de IOF, né? Isso, o financiamento já paga IOF. Eu quero que vocês vão detectando essas diferenças, porque eu vou querer que vocês montem a diferença entre o leasing e o financiamento, tá? Não exatamente hoje, mas a gente vai fazer um trabalhinho também para estar fazendo isso. A entrega também na segunda-feira. Eu vou até acrescentar mais essa atividade para vocês. Quem está ampliando conceitos, então a gente vai estar ampliando lá também. Quem já entregou, não tem problema. Vai estar aberto, pode estar enviar. Tá bonzinho, né? Vamos ver até quando. Eu falo porque é muito bacana saber a diferença do leasing, porque ela pode ser feita por pessoas físicas também. Um dos problemas maiores que as pessoas ficam pensando, que dá medo, né, nas pessoas físicas, por exemplo, e quem conhece mais esse modelo aí são pessoas jurídicas. É o simples fato do bem não estar no seu nome. Então, quando fala assim, você está pagando um bem, mesmo que seja financiado, só que você fez pelo modelo financiado, beleza, está no seu nome o seu bem. Ele está alienado com o banco, mas o bem é seu, está no seu nome, tem como você provar que é seu. Agora, quando o modelo é leasing, já o bem não fica no seu nome. Então as pessoas têm um tipo de receio de fazer o leasing porque o bem não está em minha propriedade. O banco pode tomar a qualquer momento. Então isso, por questão de conhecimento, as pessoas ficam meio com receio. É como se fosse assim, vocês já ouviram falar aquela famosa frase, contato de gaveta. Que você faz o contratinho ali e a hora que terminar eu transfiro para você o bem. Já ouviram falar sobre esse termo? Só pra falar que tem o contrato. Faz um contratinho ali que não tem validade jurídica nenhuma, ou muito fraca, se tiver alguma coisa. Aí você fala assim, eu pago, eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar do Renan uma moto. Renan, mas o Renan fala assim, Flávio, mas eu não vou entregar a moto pra você enquanto você não pagar todas as parcelas. Você não, beleza, Renan, eu vou pagar a moto para você. A hora que eu terminar, você me entrega o documento da moto. Beleza. Aí eu faço o contratinho com ele lá, que eu vou dar o valor para ele, né? Aí no final do contratinho, daí no final do tempo que eu vou pagar para ele, ele me dá o documento e transfere pro meu nome. Isso é comum acontecer. Seria mais ou menos o estilo de leasing. Mas o leasing, ele
é mais confiável, porque ele tem direto com o banco, não é uma pessoa física a pessoa física. Leasing não existe pessoa física para física, tá, pessoal? É somente pessoa jurídica para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica a pessoa física. No caso, até nessa questão do carro também acaba compensando, porque se você gosta mais de tecnologia e não quer ficar entrando no financiamento por ser mais alto, compensa mais o leasing, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa também por exemplo, você pega um carro que tem vida útil de 5 anos, você usa 3. O seu bem que vale 50 mil, automaticamente está valendo 20 mil depois de 5 anos, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Só que em Você perde mercado, muito, ele vale 35 mil. Oi? você perde muito e tem que vender abaixo ainda do valor de mercado. E para você comprar outra, você tem que ter um outro aporte de capital para você poder E fora que um outro veículo mais novo. Fora ainda que você paga imposto de renda sobre o lucro que você tem. Então, se você tem um bem que ele é 50 mil, ele depreciou já 30 mil, tem 20. A contabilidade, com o valor contábil que a gente viu lá, que fica na contabilidade, a gente consegue vender ele por 35. Esses 15 de diferença aí, a gente paga imposto de renda e contribuição social. Isso acaba com o dinheiro que a empresa tem, o lucro, né? Que na verdade não é lucro, né? Que a empresa está tendo com o bem. E por isso que as empresas, quando a frota dela é muito alta, elas optam por leasing, porque elas sabem que tem que pagar sempre o mesmo valor. Os bens não são dela. Aí num contrato pode ter um acordo de, beleza, a manutenção fica com você, a manutenção fica comigo. Aí pode, com a manutenção, se for por conta do arrendatário, a pessoa que adquiriu o bem, pode abater no imposto de renda também, porque é despesa que não faz parte da operação da empresa. Então, a hora que vai fazer o famoso LALUR, que espero que a gente tenha tempo suficiente em passar para vocês esses tópicos, a apuração do lucro real, não está no nosso cronograma do curso, apuração, conhecimento do lucro real, mas depende como for a nossa questão de tempo, se der a gente cumprir tudo que tiver que cumprir, eu gostaria muito de passar para vocês a apuração do lucro real e também muito mais sobre o simples acional, tá? Mas eu vou ter esse assunto, mas vou voltar para outro. O ALUR é onde apura o lucro real, é o livro de apuração do lucro real. E quando a empresa vende com lucro, automaticamente ela tem que pagar esse imposto, certo? E se caso tiver despesas, vamos supor que ela não faça por financiamento, o bem não é dela. As despesas que ela fizer, que estiver de acordo com a manutenção do bem, o que acontece? Eu posso deduzir. Então, ainda minhas despesas ainda não vai fazer parte da apuração do lucro real. Isso é muito bacana, porque não, você não vai pagar o imposto sobre essas despesas que você está tendo com o bem, na verdade, alienado, que não é seu. Certo? Pessoal, alguma contribuição mais sobre a operacional? Bom, espero que não. Mas se tiver, a gente já vai contribuindo também. Beleza? Agora, o financeiro. Alguém poderia dar uma explicação para a gente o que seria o leasing financeiro, de acordo com os estudos que vocês fizeram? O financeiro, daí eu tenho um outro exemplo, que daí é o que a gente faz, por exemplo, com as máquinas da produção. Que daí, no caso, a gente tem a intenção de ficar com ela, só que muitas vezes o valor da máquina é 2, 3 milhões de reais, a gente não tem a liberação, por exemplo, por ser controlado por empresas de fora, a gente não tem o projeto em aberto para poder investir, e você contabilizar 3 milhões como despesa é inviável. Então a gente acaba optando por ter já a opção do leasing, faz o leasing de todas as máquinas, e no final você fica com a máquina, porque, querendo ou não, o que muda são poucas coisas na área de produção. Então, se mudar a parte de sistema, você consegue, o engenheiro vai lá, faz uma melhoria. Mas não precisa você trocar a máquina toda. Então, acaba compensando mais ao contrário do carro, que não compensa. Isso. Então, no caso do leasing financeiro, um dos tópicos que o Renan tratou com nós é que não existe troca, né? Você faz o contrato, já faz o leasing financeiro, porque você, diferentemente do operacional,
você tem intenção de ficar com o bem. Você tem intenção de comprar o bem no final do contrato. E alguém tem mais alguma contribuição? O prazo de arrendamento é o de vida útil do bem. Isso, exatamente. Você pode arrendar o bem, na verdade não chega a ser 100%. Você pode arrendar 75%. A vida útil, o valor que você faz, ele não pode superar a 100% do valor do seu bem. Ou seja, se você financiar pelo modelo leasing financeiro o carro, tá? Ou vamos colocar a máquina, que faz mais parte da realidade, até mesmo que o Renan comentou com nós. Vamos supor a máquina que custa, vou pegar o mesmo valor, R$50 mil. Você não pode fazer um leasing que o valor que você pague que você vai pagar do leasing nas parcelas acaba ultrapassando o valor que o bem vale. Por isso que ainda as empresas fazem o quê? Existe o valor residual. Alguém lembra o que é o valor residual e como que funciona? O valor residual é aquele valor que a empresa pretende vender daqui o tempo que acabar a vida útil dele. Isso. Então, o contrato, a hora que é feito o contrato pelo leasing, ele é olhado, ele é verificado, por exemplo, quanto que vale esse carro? Esse carro é de 50 mil. A gente consegue fazer um valor que na verdade é abaixo do mercado. Então, por isso que acaba quem tem intenção compensa o financeiro em vez do operacional. Então, vamos supor que no operacional o carro ele tem daqui 3 anos, 2 anos, ele tem 35 mil, que é o valor que a empresa pode pagar. No financeiro, um exemplo, ele é abaixo do valor. Então, o valor residual não vai ser 35 mil, porque senão acaba compensando você fazer operacional e no final você decidir que você quer ficar com o bem, ao invés do financeiro. O financeiro já é um valor abaixo. Então você faz o modelo, faz o leasing financeiro e você coloca o valor dedutível, ele é abaixo, podendo ser um valor de 25 mil, 20 mil, só um valor simbólico para vocês conseguirem compreender a diferença nesse caso. Então já faz o valor residual e a hora que chega no valor perto de vencer, perto de que tá, assim, não chega, por isso que eu falei pro Marcos que não chega a 100%. Porque você faz um valor residual. Por exemplo, no valor de 50 mil, aí o valor residual ele fala que é de 15 mil. Então, o leasing, ele vai ser, você vai pagar o leasing referente ao valor de 35 mil. Hora que chegar o valor de 15, para. Aí fala, e aí, senhor proprietário? Senhor proprietário não, senhor arrendatário, você deseja ficar com o bem? No caso, ele já falou que sim, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o valor dos 15 mil e vai ficar com o bem. Que o valor do valor dedutível, o valor que a empresa tem que pagar após o término do contrato, é menor do que o valor que se ela fosse operacional. Vocês conseguiram entender ou eu fui confuso na explicação? Por exemplo, se o carro a gente fez o contrato hoje, ele vale 30 mil. Aí daqui 3 anos esse valor foi diminuído. Aí vamos supor, eu vou pagar só 15 mil. Em vez de eu pagar o preço que estava lá no contrato de 35 mil. É mais ou menos isso. É isso aí o que você quis dizer. Só que esse valor diminuindo aí, ele é referente ao mercado. Certo? Então você comprou o carro de 30 mil e lá no contrato está estipulando que o valor de mercado desse bem ele vai ser depois de 2, 3 anos, depende do contrato, o bem não vai estar valendo mais 30 mil, vai estar valendo 15.
certo? Para também não valorizar tanto o carro. Vai indo 15. Então, você vai fazer um leasing somente com a diferença. Então, você vai fazer um leasing somente pagando os 15 mil durante o contrato. Terminou? Aí você sabe que o contrato terminou, então você vai ter a opção de compra. Você quer comprar o bem pelo valor de 15 mil? Aí você vai lá, como você escolheu pelo leasing financeiro, você vai lá e paga os valores de 15 mil. Se caso fosse operacional, você faz também o leasing, paga o bem bonitinho, faz o tempo que você quer, deu os 2, 3 anos, o mesmo 30 mil, deu os 2, 3 anos do contrato, você vai lá e troca. Se caso você optar por comprar esse bem, vamos supor que aquele lá era 15 mil, porque era abaixo do mercado. Porque, na verdade, esse bem, ele custa, depois de 2, 3 anos, ele custa ainda 20 mil. Então, como você escolheu operacional e, porventura, quis escolher comprar o bem após o término do contrato, aí você vai lá e vai pagar 20 mil, que é o valor que o mercado pede desse bem, que é o valor que você conseguiria vender no mercado. Diferentemente do financeiro. Porque lá você consegue um valor de compra abaixo do mercado, que seria o valor de 15 mil. Marcos? Pessoal? Entendi. O valor é mais pelo. É mais pelo período. Como assim? Pelo valor mais- residual, não é? Na média do valor residual. Ele seria o mesmo sentido da depreciação, certo? Quando por a gente... tempo de uso. O período que eu falo é o tempo de uso, é isso. Esse valor que a gente vai abater é do período que a gente usou ele. Tipo, o período que ele desvalorizou. Não, a gente vai abater o valor que ele tem de mercado. A gente comprou o carro no valor de 50 mil. Ele vale 50 mil no mercado. Conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo valor. Certo? No mercado. Aí esse valor residual, ele não é igual da depreciação. O que você entendeu, Joyce? Oi. O que você entendeu? De? Do leasing financeiro. Essa parte de cálculo. Bom, agora que você explicou, bagunçou tudo minha cabeça, porque que eu tinha lido aqui, eu tinha entendido que ele, para fazer o cálculo, tinha que ver o valor que ele tinha, como que é? O valor residual, quanto tinha descontado, quanto valeria. Como aquele exemplo que a gente fez no exercício, carro não sei quantos mil, daqui tantos anos vai fazer uma depreciação e o valor residual dele é tanto. E aí ia ser pelo valor residual, o que eu tinha visto aqui antes, mas agora misturou todas as informações. Ô Renan, o valor residual que vocês utilizam lá é o valor de mercado ou é o valor que é o mesmo calculado de depreciação? A gente parametrizou no sistema para buscar o mesmo da depreciação, porque como é dentro do módulo contábil, daria muito trabalho você alimentar duas tabelas. Então a gente utiliza o mesmo que ele pega na depreciação. Que no caso já é estudado pelo próprio engenheiro, né? Qual é o tempo de desgaste dele, a depreciação anual e tudo mais. Então, como já tem parametrização legal, a gente deixa o da depreciação. Agora me surgiu essa dúvida. Se esse valor residual, ele é referente ao valor de mercado ou ao valor da depreciação? Eu acho que vai mais pela decisão societária, não é? Porque no contrato... Então, aí que eu tinha pensado, porque teoricamente seria correto levar em consideração a depreciação. Por quê? Porque a empresa já perdeu, querendo ou não, como o bem está com você, ele já depreciou.
Então ela já perdeu o valor, mesmo que o bem está com você. Se ela vender para outro e a vida útil for 5 anos, e com você teve 3 anos, a empresa só tem direito de depreciar mais 2 anos. Então ela já perdeu o valor. Por isso que, por um momento, eu entendo que seria pela vida útil. E por outro momento, tem que ter uma vantagem nisso, de operacional ou financeiro. Aí leva em consideração que é por preço de mercado. Mas no operacional, você contabiliza aliás, no operacional você não contabiliza a depreciação, fica por responsabilidade da locadora. Agora, no financeiro, como o bem depois você tem, geralmente você já fala se tem o desejo ou não de adquirir, você começa a contabilização porque a perduração do bem vai ficar com você. Isso. Acho que aí que vamos conseguir contextualizar melhor. Como o bem a gente deprecia, porque a gente está comprando o bem, a nossa intenção é de compra do método financeiro, o que acontece? Eu vou explicar a contabilização e depois acho que vai ficar mais claro essa parte do valor residual, tá? Por exemplo, a gente sabe que o operacional não vai cadastrar no meu ativo. A gente pode até informar no ativo que o bem está por propriedade nossa, apenas para controle do fisco, mas financeiramente ele não tem poder sobre aquele bem, nenhum poder sobre aquele bem. Certo? Então, o operacional, revisando, ele vai lá no despesa com leasing, ou despesa com arrendamento mercantil, e o valor a pagar que vai nas parcelas no passivo. Tá? Diferentemente de quando a empresa faz o leasing financeiro. Qual é a diferença? Como eu tenho intenção de compra, automaticamente eu faço o lançamento do meu bem. Então, eu vou colocar lá o meu carro ou o meu caminhão, vamos colocar um caminhão, a gente coloca o caminhão no mobilizado e vai realizar a depreciação do bem. Mas o bem ainda não é nosso, mas mesmo assim a gente coloca a depreciação do bem. Para a gente começar a depreciar, tem aquela fórmula, né? Valor de custo, na verdade não tem custo nenhum, menos valor residual dividido pela vida útil. A gente vai fazer a depreciação dele normal, igual a gente já sempre fez, igual a gente viu os dois modelos, e o valor residual a gente coloca lá. Se caso, eu quero que vocês imaginem esse carro. O valor de mercado dele vai ser inferior. Se o valor de mercado ele é inferior, automaticamente eu vou pagar menos imposto. Vocês concordam comigo? Vocês estão conseguindo fazer esse desenho junto comigo? Por exemplo, eu vou falando e eu vou escrevendo também, aí se vocês quiserem tá fazendo esse desenho para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando. Porque para mim está claro, agora não sei se para vocês está claro. Por exemplo, no balanço patrimonial, temos lá imobilizado e temos o valor do nosso caminhão. O caminhão a gente comprou pelo valor de 100 mil reais. A gente fez o cálculo lá, o valor da vida útil dele é de 20 mil reais vamos por 5 anos. Calculou o valor do bem lá, então a gente vai depreciar somente 80 mil. Certo? Vamos lá cadastrar, vamos colocar que ele é modelo leasing, então, ao mesmo tempo que a gente está pagando sobre o bem, ele tem que colocar na observação, no cadastro do patrimônio, que o bem ainda não é nosso, certo? Está em nossa propriedade, nós temos a intenção de compra, estamos cadastrando no ativo, porém esse bem não é nosso, apenas vai ser nosso quando terminar o contrato e a gente finalizar com o pagamento, certo? Terminou os 2, 3 anos de contrato do bem, a gente foi lá e falou assim, bom, a gente quer comprar. Só que esse bem, ele já depreciou 50 mil. Certo? Então, quanto contabilmente, quanto está valendo o meu bem? Se o meu bem tinha 80 e agora está 50, automaticamente 30 mil. Beleza? Esse é o valor contábil do meu bem. Aí eu fui lá e como eu fiz pelo leasing, ele fez um valor de mercado menor. Ou seja, se o bem, o caminhão que valia 100 mil, hoje está valendo 60, depois de 3 anos,
ele não vai vender o bem por 60 mil para mim. Ele vai vender, por exemplo, por 40. O meu valor contábil é 30. Eu vou pagar imposto somente de 40 para 30. Isso no leasing financeiro. Agora, se eu fosse pelo método operacional, eu não tenho benefício nenhum. Ele vai vender para mim pelo valor de mercado. Certo? Qual é o valor de mercado? Ele é 60 o valor de mercado. Então, eu vou pagar a diferença de 30 para 60. Esses 30 mil de diferença aí é meu ganho de capital e eu vou estar pagando imposto de renda e contribuição social. O que vocês... Para vocês, como que tá? Vocês conseguiram compreender o que eu quis dizer? Tainá, Mike, Renan, Joyce, Marcos, Érica, Amanda. Eu acho que sim. Mais ou menos. É que isso varia bastante com o valor contábil, né? Que o valor contábil é o valor que vale meu bem para a contabilidade. Que é depois do bem depreciado. Mike, Tainá, Amanda. Ah, pra te falar a verdade, eu não tô entendendo muita coisa, não. Não? Porém, vou ver toda a aula de novo, com calma, pra ver se eu entendo. Porque eu tava entendendo com aquele vídeo que você mandou. Pra mim tava tudo bem claro. Mas aí eu entrei na aula e agora eu tô bem confusa de novo, com tudo, assim. Ai, não sei, tô querendo ver tudo de novo com calma e anotando com calma pra ver se eu entendo melhor. Mas eu tô bem confusa, assim. Tá. É só essa explicação que eu fiz agora, contábil, é que ela não estava na explicação do livro, tá? Eu só queria mostrar para vocês a diferença grande que existe da empresa quando ela opta por fazer operacional e por algum motivo ela pensa em comprar o bem. Diferente se ela já pensou em comprar o bem e fazer pelo financeiro. A diferença é entre valores que vai estar resultando disso. O que mais de características que temos do financeiro? Pessoal? Marcos, Érica, comente algo com a gente. Amanda também. Sobre o que vocês encontraram no livro de financeiro. Professor, eu Oi. vou ler porque eu não entendi muito o que significa. Tá. Ó, aqui fala Flá. assim: o leasing financeiro. Peraí. Pode falar, Érica. Eu ia falar assim, que como ele deu prazo até segunda, eu não fiz, mas eu tô achando interessante essa aula. Eu tô achando que eu vou me dar bem. Mas eu ainda não me aprofundei, porque você falou até segunda, então eu não fiz ainda. Tá. É que o prazo para entrega é até segundo o trabalho documental, que hoje era para dar uma lida, para ver mais sobre o assunto, para estar comentando. Então, eu não fiz isso. Tô assumindo. Tudo bem. Pode falar, Marcos. Aqui fala assim: tem a diferença. Primeiro, essa diferença, que o leasing operacional, a manutenção, quem faz é o arrendatário. E no financeiro, não, é o arrendador. E no financeiro é o arrendatário. A manutenção. Boa. Né? Aí fala assim: total dos pagamentos, incluindo VRG, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro da aplicação, incluindo juros sobre o recurso empregado para aquisição
do bem. Eu Essa não parte. entendi muito isso. O que é o VRG? É o valor residual. Certo. Lê novamente pra gente. Mais devagar. Pra gente ir interpretando juntos. Total dos pagamentos, incluindo valor residual, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro da aplicação, incluindo juros sobre o recurso Isso. empregado para aquisição do bem. Isso. Pera aí. Vamos contextualizar até aí. Ó, o arrendador, quando vai fazer para o modelo leasing, você pode ter a opção do valor residual, que é o valor que você pretende comprar ele. Você pode já ignorar ele no cálculo e você pagar a diferença no final do contrato, ou você pode diluir o valor, esse VRG, valor residual, nas parcelas. Se você reduzir nas parcelas, você paga ele 100%, automaticamente, se você pagar ele 100%, você já pagou o valor residual também, o bem vai ser seu, final do contrato. Isso garante à arrendadora todos os juros e todos os encargos do contrato. Lê essa parte novamente até agora que eu falei para você parar, para ver se a gente consegue entender agora. Total dos pagamentos, incluindo o valor residual, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro da aplicação, incluindo juros sobre o recurso empregado para aquisição do bem. Beleza. Até aqui, ok? Sim. Para todo mundo? Até aí tá tudo bem. Beleza. Ou seja, tem que garantir a arrendadora que ela não tem custo nenhum, que ela zerou, 0 a 0. Não tem gasto nenhum, tudo foi pago, bem foi pago, os juros já foram pagos, e já foi pago o valor residual também. Ficou 0 a 0. Certo? Mike, aqui não. Mike, ó, já que lembrei do Mike, vamos perguntar. E aí, Mike, como que tá? Aos pouquinhos eu vou entendendo. Vocês vão falando aí, a gente para na hora. Professor, Oi. Quem define os juros nesse caso? Como no caso, eu fui numa agência, fui na Volks, vi lá o carro que eu quero fazer o leasing. Eu falei para o banco que eu quero fazer o leasing, quem vai definir o valor é a instituição financeira. Ah, entendi. Então ela vai comprar. Ela que... Isso, ela vai comprar à vista o carro. Uhum. E eu vou alugar, entre aspas, esse bem dela. Fala alugar entre aspas, porque a gente pode ter a opção de troca ou devolução, no caso do leasing operacional, ou no caso do leasing financeiro, que você tem a opção de compra. Entendi. Tem mais coisa para explicar? Ou da frase? Não, era só esse pedacinho mesmo que eu tinha ficado meio nublado. Agora ficou sol. Agora tá sol, sem nuvens. Ah, beleza. Então, mais alguma coisa para a gente complementar sobre o leasing financeiro? Que vale muito a pena porque é muito mais barato. Ô, Renan, aproveitar. Quanto que os juros ele é muito alto referente ao um financiamento? No final do ano, a gente abriu uma unidade nova lá em Louveira, do lado de Valinhos. E a gente ia fazer a aquisição de uma máquina de solda. A gente cotou a máquina no financiamento, a máquina ia sair no final com juros e tudo, 15 milhões e pouquinho. Aí a gente contratou o banco da Ecoval para poder fazer a 15 mil e pouquinho, não, dava 13 milhões e pouquinho.
Aí a gente fez a cotação do leasing financeiro com o banco da Ecoval. Eles passaram que o leasing, no seu valor total de contrato, a máquina sairia por 9 milhões. Nossa. Aí no final a gente só pagaria o valor das despesas que eles tiveram com translado, tudo mais que não é cobrado no meio do contrato. Aí é mais para um acordo comercial. Aí arredondando assim, a máquina saiu por 9,5. Então quase 4 milhões de diferença. Olha, e nós aí fazendo financiamento, sendo que tem o leasing, hein? Mas Olha que financiamento diferença. é burrice, né? Existe o consórcio e o leasing, justamente para não pagar. É que o financiamento, a aprovação dela é mais imediato e você já sai usando bem. E já no caso do consórcio, tem um período aí de carência ou de contemplação. E no leasing, muitas vezes, você tem o prazo assim: você começa a pagar o leasing, mas a gente teve que esperar a planta ficar pronta para conseguir trazer a máquina, mas a gente já começou a pagar, que era do período de 4 anos, então transcorridos 4 anos a gente ficaria com a máquina. Para não perder tempo, a gente já fez a contratação. Como a finalidade, na verdade, era a compra, né? Sim. Então, é o financeiro. Então, a intenção era a compra, a intenção era ficar com o bem. Então mesmo se a Então, gente pegasse ele hoje ou daqui um mês, já pagando, se a intenção era mesmo, ia dar na mesma, né? A mudança é que a gente não estava depreciando, então essa despesa a gente não tinha. Então a gente passou a fazer a depreciação quando o engenheiro veio e startou a máquina. aí entra naquele caso, a gente viu depreciação lá, que a depreciação não entra a partir do momento que você comprou o bem, A mas partir sim quando o bem da está pronto para uso. No caso, está pronto para uso um mês depois. Para a gente, assim, até por planejamento financeiro e tributário compensou, porque a gente começou a pagar o bem, então a gente estava tendo só uma despesa financeira. Como ele não tem o IOF nem nada, a gente só pagou a parcela. Aí, 3 meses depois, quando a gente já estava pronto para poder fazer a utilização da máquina, que ela veio que a gente iniciou a depreciação. Então, ficou 3 meses aí de livre sem depreciação. Um aspecto negativo de ter uma máquina, na verdade, no valor aí de 9 milhões, e não ter, né? Porque a máquina só é sua se você vai lá e está no seu nome. No caso, vai estar no seu nome, o nome da empresa, só a partir do término do contrato do leasing. Ele é bom, mas ao mesmo tempo é ruim para as empresas que só possuem bens de leasing. Igual a gente viu na aula passada, que uma das desvantagens é que você não possui esse bem como garantia. Então, se você quer comprar alguma coisa por financiamento ou algum empréstimo bancário para capital de giro, e você só tem bens de leasing, você não pode dar eles como garantia. Porque, na verdade, esse bem não é seu para você dar como garantia. Então, essa é um dos problemas que acontece com as empresas. E aí, Érica, comenta com a gente. Eu que estou esperando minha hora. Você falou que é mais fácil o leasing para a gente física do que o financiamento. Mas a gente não ouve falar muito disso. Nunca, quando eu fui procurar alguma coisa, nunca ouvi essa opção. Ou tem algum lugar que é específico? Tipo, se for comprar um carro na garagem, não vai falar ou fala? Na garagem é difícil falar por quê? Porque o leasing ele é feito apenas com bens novos. Mas não quer dizer também que você for uma agência de veículos zero que você vai ouvir falar. Ele é conhecido, ele é mais usado em ramo empresarial, é pouco usado por pessoas físicas. Assim, é pouco conhecido por pessoas físicas. Por também questão de conhecimento também, né? As pessoas ficam meio assim, de comprar o bem, pagar o bem e não ter o bem em sua posse, né? Então meio que assusta as pessoas físicas esse método de uso. Então, no caso, para a gente que é pessoa física, qual seria a vantagem? A gente depois finalizaria pagando o restante? Como funcionaria se eu for comprar um carro amanhã no método leasing? Como que funciona? Se for comprar amanhã, o método leasing ele é um pouco mais demorado do que o financiamento. Financiamento, você vai lá, rapidão você consegue o financiamento. Se você tiver uma renda boa, enfim, você consegue mais rápido. Agora, se você, pelo método leasing, tem uma análise mais profunda, ver se vai realmente. Então, de um dia para o outro você não consegue. Por isso que quando alguém vai comprar carro, eles já falam do método de financiamento ou até mesmo de consórcio, mas do leasing eles não comentam.
Uma das Mas se for vantagens pra... é a tributação. As vantagens é o valor que você paga. Você paga um valor muito baixo. Assim, ó, como o Renan até deu um exemplo, da máquina de 13 milhões, né? Ele pagou 9 milhões. Então, os juros, né? A taxa de juros de você comprar um bem, ela é muito mais baixa do que um financiamento. E no caso, aí se eu for comprar, aí se aprovar depois de um período, aí eu corro o risco de eu ficar sem ele depois se eu quiser. Como que eu faria para mim ter o bem depois que eu terminar de pagar pelo método Então, leasing? isso. Aí você tem que fazer, se você quiser ficar com o bem, você tem que fazer o leasing financeiro, igual o Marcos até comentou, vai ter um contrato, e esse contrato tem que olhar bem todas as cláusulas, ler ela, ver se não tem nada penalizado. Um dos problemas do leasing é que a falta de pagamento é muito complicado. Se você deixar de pagar ou atrasar a parcela, você paga uns juros de 2% e correção monetária sobre o dia de atraso, e isso acaba encarecendo muito. E porque pelo fato de você ter um bem que na verdade não tem posse, não é seu, na verdade não é seu, vai ser seu quando você terminar o contrato, mas você pode usufruir dele. Sim. E se eu. Não, aí no caso, depois eu tenho que ler todas as cláusulas e no Isso. final, que eu terminar de pagar, mesmo parcelado, eu não vou precisar dar mais nada, é só terminar de pagar. Isso, depois que você vai pagar, é seu bem, aí vai fazer a transferência de documentação como compra do bem. Aí você vê se Não você é quer igual. aí Pode você falar. vê se você quer fazer o valor residual ou se você quer pegar esse valor residual e já repartir nas parcelas. O que é esse valor residual? Esse valor residual é o valor de mercado, o valor que você pretende vender o seu bem. Eu Certo? incluo nas parcelas para no final. Você paga 100%, a hora que você terminou de pagar é seu. Agora, se você colocar um valor residual, você vai terminar de pagar o contrato e ainda esse valor residual você tem que pagar a mais. Automaticamente diminui as parcelas e você dá um lance final, digamos assim. Para ficar mais fácil de Então se eu entender. quiser adiantar. Isso, você pode pegar o valor, vamos supor, vai comprar um carro, ao invés de você dar 15 mil, no final pagar 500 reais durante um tempo, 600 reais, só um exemplo, tá? E depois, no final do contrato, você fez por valor residual, você paga mais 10 mil, o carro é seu. Ou você pode pagar 650, ou melhor, 700 reais por mês, durante todo o contrato, e depois você não precisa dar os 15 mil. Os 10 mil. Desculpa. Porque geralmente isso ocorre. A gente paga menos, mas no final tem que ter um dinheiro para terminar de dar, é isso? Isso. Aí você quem decide em contrato como vai fazer isso. Se você vai dar um lance total no final, ou se você vai estar diluindo esse valor residual nas parcelas. E no caso, se eu quiser trocar, Aí eu posso trocar? Você pode, mas daí você tem que fazer o leasing operacional. Tem o leasing operacional. Isso, você tem que fazer operacional. Ele é praticamente o mesmo estilo, certo? Só que você vai fazer ele apagar ele normal. Só que deu o prazo dele, você faz o quê? Você troca ele por um novo. E eu continuo pagando ou não? Sim, você, na verdade, quando fala troca por um novo, o que você faz? Você termina aquele contrato, você devolve aquele bem para o banco, e o banco, você faz um novo contrato leasing. Olhando bem, parece interessante, Porque no caso o bem não é seu. Você pagou o bem, mas o bem não é seu. Oi? É interessante isso. Lógico, sem dúvida. Mas assim, Flávia. eu trocando por um mais novo e entregando o outro, eu não perdi dinheiro pelo outro que eu entreguei? Ou eles vão abater no valor? Não, na verdade o que você pagou, você pagou. É como se fosse um aluguel. Você alugou o carro. Vamos supor que você alugou o carro por um período, aí você devolveu o carro e alugou o outro. Aí você pegou, devolveu e alugou o outro. A hora que terminou o contrato, você vai lá e termina o aluguel e pega um carro mais novo. Como se fosse esse estilo. Só que não seria aluguel.
Repete o finalzinho que eu não entendi. Porque não seria aluguel, não é considerado aluguel. Mas é como se fosse um mesmo estilo, como se fosse um aluguel. Entendi. Aí se eu quiser trocar, eu No posso caso do entregar o operacional. carro. Mas então nessa parte de eu entregar o carro e pegar um mais novo não compensa. Compensa eu ficar com o bem mesmo. Isso depende para que você precisa. Por exemplo, o Renan até deu 2 exemplos para gente. Ele usa o operacional para o carro da empresa. Por quê? Porque ele tem intenção de ter sempre uma frota de carros novos, com tecnologias melhores, com segurança melhor, então compensa ele fazer operacional. Então ele termina um contrato, ele faz uma moto operacional, termina o contrato, ele renova a frota de carros dele com carros novos, mais tecnológicos. Ele Mas inicia ele um novo perdeu processo todo de leasing aquele operacional. dinheiro. Hã? Mas aí ele perdeu todo o outro dinheiro que ele pagou nas outras frotas. Isso, mas é que ele não paga o valor 100% do bem. Mas você vai sair perdendo menos do que se fosse no financiamento, porque para e pensa, você vai pagar 4 anos aí, 48 meses de um financiamento com juros altíssimos. Geralmente, de um carro, você vai pagar quase 15 mil, colocando um carro popular. Você vai pagar quase 15 mil reais de juros, valor a mais do que o valor real do bem. Quando você vai vender, você já não consegue vender o bem por 60 mil, por exemplo, se você pagou 60 mil num carro. Um carro, se você for vender ele daqui 4 anos de 60 mil, você vai vender ele por 30 mil e olha lá, ainda 35 mil. Esse valor você já perde tanto ou no leasing como no financiamento. E no financiamento você perde mais, porque você vai ter que vender para você conseguir pegar outro. E o do leasing não, você vai continuar pagando o mesmo valor. Você vai ainda ter um carro mais novo, pagando sempre o mesmo valor, como se fosse um aluguel. Ah, é? Então eu continuo pagando o mesmo valor, não altera? Altera se você pegar como é um bem mais novo, eles atualizam o valor do contrato. Mas não é Isso, mas no tanto. caso, se você está acostumada, por exemplo, de sempre pegar o valor de 50 mil de um carro. Estamos aqui hoje em 2020 e eu comprei um carro popular de 50 mil reais. Beleza, eu fiz um lease de 50 mil reais operacional. Então eu não pretendo ficar com esse carro após o término do contrato. Deu 3 anos, terminou o contrato, eu vou lá e renovo de novo a minha frota. Eu pego carros mais novos. Vamos supor que eu peguei um carro lançamento 2023, um carro super mais tecnológico, um painel, sei lá, enfim, bom pra caramba. Se eu fizer o valor de 50 mil, o mesmo valor, a diferença vai ser se caso a taxa do leasing for alterada. Mas caso contrário, eu vou acabar pagando a mesma quantidade de parcela. Diferentemente, se eu quiser assim, não, esse ano eu quero fazer o leasing de um carro de 60 mil. Aí beleza, aí a parcela vai ser maior. Entendi. E se vocês sabem de algum lugar que trabalha com esse método para pessoa física? Olha, eu conheço tanto que eu vou até compartilhar com vocês, que vocês vão até falar assim, não acredito que tá tão perto da gente e a gente não sabe. Você tá conseguindo ver a Então tela? passa. Eu tô. Santander. Sério? Santander. No Google, colocando no Google, pessoal, é tão comum que a gente não conhece. Mas, ó... Eu ia falar dessa tela agora, eu tô lendo essa aí do Bradesco. Faz horas que eu tô tentando falar. Empresas... leasing. Santander, Banco do Bradesco... Flávio, eu Oi. estava lendo aqui do Itaú. Bradesco que eles trabalham com veículos usados também. Ô, Flávio. Oi. Se for usado, bacana. Mas nesse caso a gente teria que entrar em contato diretamente com o banco, né? Isso, ele pede a instrução, quando você quer, o ideal seria você entrar em contato com o seu gerente, você entra em contato com o banco, fala para ele fazer uma simulação de um bem e fala como que funciona. Aí você faz a comparação pelos dois métodos, tanto pelo financiamento quanto pelo leasing. Esse que é o trabalho que eu quero que vocês façam, na verdade, uma comparação, uma planilha, pessoal, pode ser no Word ou no Excel. Eu quero que vocês façam uma separação. Leasing e empréstimo.
Qual que é a diferença entre eles? Eu quero que vocês listem várias diferenças entre um tipo e um outro tipo. Por exemplo, tá? No leasing, o bem não é seu até a finalização do contrato. O financiamento, você financiou, o bem está no seu nome. Ele está alienado ao banco, mas o bem está no seu nome, o bem é seu. Essa é uma diferença de leasing e financiamento. Então, a gente viu aqui rapidamente, o Itaú, Santander. Tranquilamente, a gente tem mais perto que a gente pensa sobre esse modelo de leasing. É lógico, né, que deve ter empresas como o Renan trabalha com empresas, trabalha com uma empresa que ela trabalha com multinacional, eles têm já bancos que têm taxas até melhores, mas na nossa realidade perto aqui que é possível fazer, temos esses bancos aqui e também se a gente procurar melhor, taxas melhores em outros bancos, em outras financeiras, a gente consegue encontrar até umas taxas melhores de utilização do leasing. Pessoal, alguma dúvida em específico desses dois? Eu vou jogar assim para vocês vão pesquisar mais também sobre ele, pode voltar a estar falando. É um assunto muito bacana para a gente estar discutindo sobre ele. Ele é muito inovador, ele é diferente do que... Ele existe faz tempo, já como eu disse, só que ele desperta muito interesse por questão dos juros baixos. E quanto mais a gente estudar sobre eles, melhor. Certo? Então, por isso que eu quero aprofundar com vocês sobre isso. Quem está com dúvida não tem problema. É só 2 aulas também, né? A gente está comentando sobre ele. Também não é possível saber tudo sobre isso em apenas 2 aulas. Mas a gente vai estar aprofundando mais sobre isso também. Renan? Acho que isso. Eu só ia comentar que muitas vezes a gente dá a entender que não passa por análise financeira, né, o leasing, e passa também, né? Não é chegando lá e contratando achando que você vai pagar lá por mês e não vai ter aprovação nenhuma de crédito, que é a mesma coisa. Isso, a aprovação de crédito é normal. A única parte boa, né, que o banco garante, é que você não precisa dar um bem de garantia, né? Como você ia fazer o leasing, o próprio bem seu, como o bem é dele, tem como ele pedir uma garantia para você, certo? O bem é Sim. dele. Então a garantia é o próprio bem. É diferente de um financiamento, que você fazer um financiamento ou um empréstimo. Ah, para você fazer um empréstimo um valor alto, mas tem algum bem de garantia? Algum carro, moto, terreno, tem garantia? Por quê? O dinheiro, estamos prestando o dinheiro do banco. Agora o leasing não. O leasing a gente está falando com a empresa e o bem é dela. A gente está alugando o bem dela, digamos assim. Isso é bastante vantajoso para quem não tem bem nenhum. Oi. Mas no caso, se eu for numa garagem e eles têm isso, é só exatamente só em banco que a gente vê isso para fazer um empréstimo, para fazer um leasing? Então, garagem, eles não fazem leasing. Por que o banco, a garagem não faz leasing? Porque funciona assim, ó. As empresas, os bancos, compram os carros e quem faz o leasing é as financeiras. São os bancos ou instituição financeira ou equiparada financeira. Então, se o banco aceitar carros usados, beleza, é o banco que vai estar arcando com esse gasto, é ele que comprou. Então, se o banco falar que ele aceita carros usados, bens usados, ok, ele consegue fazer o leasing, só que a responsabilidade vai ser inteira do banco. No caso, o leasing, se eu fizer por pessoa física, se der algum problema no carro, é o banco que faz tudo, manutenção e tudo? Isso vai de acordo com o contrato. Aí teria que ler o contrato, conversar sobre o contrato. Como o Marcos falou, quando é o operacional, quem paga é o arrendador, não é, Marcos? A manutenção? As despesas. Isso. É o arrendador e no financeiro é o cliente, o arrendatário. Arrendatário. Se você tem a opção de comprar o bem, quem paga os gastos do carro é você. Se você tem a opção de trocar o bem, quem paga os gastos é a empresa, o banco, a empresa financeira.
Mas tudo isso vai estar escrito em contrato, por isso que é necessário ler o contrato. Entendi. Certo? Pessoal, vamos falar sobre o último que a gente havia comentado na sala, a gente pesquisar sobre os três, que é o Lisenbeck. Alguém achou alguma coisa para estar comentando sobre ele? Acho que o Lisenbeck é o mais fácil, né, Flávio? Por isso eu deixei ele por último. O que você encontrou nele, Tainá? Pelo que eu entendi, uma coisa que eu queria te perguntar antes, Flávio, eu não sei se você já Claro. viu aquelas propagandas que tem espalhada pela cidade de refinanciar seu carro, né? Que você... Eu nunca fui atrás, então não sei se é isso, né? Mas foi o que eu entendi do Lisenbeck. Você tem um bem seu, você está precisando de dinheiro, você vai lá, vende esse bem para outra pessoa, e essa pessoa, né? Outra pessoa não, né? Para uma instituição, e essa instituição aluga esse bem para você. Ele seria esse estilo aí. A gente pode levar em consideração que seria esse financie o seu próprio carro. A diferença do Lisenbeck para esse financie para o seu próprio carro, é quando a gente vê essa propaganda aí, a gente vai na. Já tem casos reais, já vi pessoas, até um tempo atrás, um bom tempo atrás, uns familiares meus fizeram esse processo. Como que foi? Eu tenho um carro. E esse carro eu preciso levantar dinheiro. Preciso de dinheiro, então o que eu faço? Eu vou no banco e falo assim, eu quero refinanciar meu carro. O que acontece? O banco pega o meu próprio bem como garantia, ele financia o meu carro para mim. Então o meu carro, ele avalia que o carro ele valor de 40, vamos colocar um novo, né? Um valor de 45 mil, 40. Ele financia e eu pago as parcelas como financiamento e ele me disponibiliza o dinheiro. Eu vou pagar sobre 60 mil, é lógico, né? Que a gente não vai pagar pouco no financiamento. E ele disponibiliza pra gente 40, 45 mil. Então, é isso. Só que a diferença é que quando você faz pelo banco, Tainá, o banco você financia e o documento do carro tá no seu nome. O carro é seu. O banco não pega dele e te aluga. Ele realmente é seu. E no Lisenbeck é diferente. A gente vende para outra empresa e a gente consegue o dinheiro, só que aí é a garantia, né? Eu tenho bem, eu não tenho. Aí você paga de novo os seus bens, a parcelas, né, com juros também, lógico, e consegue seus bens de volta depois com o tempo. Alguém entendeu de outra forma o Lisenbeck? Tainá, ok? É isso mesmo que você tinha entendido? Sim, esse foi o único que eu entendi. Eu entendi que ele é conhecido Não também fala como. assim. Como? Como tá falando aqui que é um lease de retorno. Ou seja, a empresa ela vende o seu ativo pelo valor geralmente de um imóvel. Que é mais ou menos nesse sentido aí, que ela revende, pega o dinheiro emprestado, só que ela continua usando. Né? Revende. Ela, Exatamente. como que é aquela palavra que usa muito nos filmes, que vai lá e deixa como garantia e depois vai lá e pega de volta quando devolve o dinheiro. Hipoteca. É isso mesmo, mais ou menos isso. Parecido com a hipoteca. Bom, que eu tinha entendido, Isso, né? é exatamente isso. Eu pego meus bens, vamos supor, eu tenho um escritório de contabilidade, um escritório de consultoria, eu preciso de dinheiro e a Joyce tem dinheiro. O que a Joyce faz? Falou, Joyce, compra de mim os bens, aí eu pago para você mensalmente um valor X aí, você vai comprar os bens, então os bens são seus, vai para o seu nome, para a sua empresa. Aí a Joyce fala assim, Flávio, paga o valor de X% durante tanto tempo, de acordo com o contrato também. Hora que termina o contrato, os bens são novamente meus.
certo? Certo, né? Marcos, Érica, Yasmin. Era isso mesmo que eu tinha visto também. Certo. Eu não vi nada, mas eu entendi como funciona. Olha lá, hein? Juro por Deus, eu não tenho vergonha de perguntar. Só fiquei triste que a Tainá não entendeu muito bem os outros dois. Poxa. Mas até o final da UC você vai entender, viu? Eu juro Viu? que Até... no máximo até eu vou entender tudo. Olha, eu te juro que você vai entender isso, hein? É uma promessa. Eu Ô, prometo Flávio, que você mas vai aqui, ó, conseguir entender isso. Eu Hã? até fui fazer o seu trabalho, né? E aí, você falou Certo. para procurar no Google Acadêmico e tudo mais. Eu achei um artigo super legal, só que era de uma advogada. Aí que eu me embolei ainda mais, Flávio, porque ela falava uns termos que eu não estava entendendo nada. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu peguei um negócio muito difícil, eu acho. É que eu falei do acadêmico porque para mim é mais fácil de compreender, né? E tem vários TCCs que falam de arrendamento mercantil que é bacana. Mas se eu pegar bem de uma advogada que eles adoram falar super tranquilo, né? Então, Flávio, no começo tava bom. Mas aí ela começou a falar de um jeito que me embalou ainda mais. Aí eu comecei a ler outras coisas e ficava cada vez mais confusa. Aí eu falei, melhor ler a aula do Flávio primeiro, para depois ler de novo, para ver se eu compreendo, porque, só me confundiu. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou mandar no grupo. Eu tenho 2 artigos científicos que eu encontrei nesse Google acadêmico, que eu falei assim, ó, vou até compartilhar com vocês, mas acabei esquecendo, mas eu pensei que vocês estavam ok, mas eu vou compartilhar porque é bacana. Só tem que tomar cuidado porque esses 2 artigos, eles são um de 2011 e outro de 2008, certo? Só se sofreu alguma alteração. Mas, de acordo com que eu dei uma olhada lá, não sofre alteração nessa lei há muito tempo. Antes de 2000 ainda não tinha alteração. Então, o artigo ainda está atual. E ele é bem explicativo, ele explica bastante conceitos bem bacanas para vocês conseguirem entender. Então, eu vou estar compartilhando esses 2 artigos com vocês. Mesmo que ele seja antigo, ele ainda está atual. Joyce? Eu? Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, por hoje é só isso mesmo, tá? Eu vou estar abrindo no Teams, então. Eu vou estar acrescentando no Teams, então. Que eu gostaria que vocês fizessem essa planilha, Vocês podem fazer, não precisa ser uma coisa assim, nossa, fazer um PowerPoint. Não, não quero isso, tá, pessoal? Não precisa fantasiar. Também não é para colocar 2, 3 coisinhas lá, trabalho feito, concluído e acabou. É bem bacana vocês conseguirem detectar quais são as diferenças entre os 2 tipos, tanto o leasing como o financeiro. Se caso vocês quiserem ainda acrescentar, que eu acho também bem bacana para conhecimento, quiserem fazer uma pesquisa mais a fundo também e fazer a diferença entre o leasing, o financiamento e o consórcio, melhor ainda, tá? Mas a missão, na verdade, suas é somente eu queria que vocês detectassem bastante, bem firme, ficasse bem visível a diferença entre o leasing e o financiamento. E, se possível, se vocês achassem, não, vou acrescentar ainda, eu quero também ter aquele bichinho da curiosidade, se vocês quiserem também saber sobre o consórcio, acho bacana. Vocês podem colocar lá taxas. Aí você coloca leasing, tal taxa, tal imposto. Empréstimo, tal imposto. Não tem. Então vocês podem criar tópicos e ir falando o que tem e o que não tem. É igual quando você faz comparação de celular, certo? Você vai fazer comparação de celular e lá aparece, você está fazendo o Moto G5 e Moto G5, Moto G e Moto G, ou um Samsung. Aí ele fala lá, esse tem tanto de RAM,
esse tem 5 de RAM, esse aqui tem memória tanto, tem comparação de um com o outro. Isso é bacana, tá? Certo? Eu vou acrescentar lá também para segunda-feira, beleza? Ou seja, tem 2 trabalhos. Isso. Só que tem uma parte boa. Sabe qual é a Qual parte é a boa? parte boa? Qual? A parte boa é que eu quero que vocês façam um serviço bem bacana, de consulta, bem detalhado. E para isso, eu vou deixar a aula de amanhã para vocês fazerem essa pesquisa. Que foi? Então, em vez de amanhã eu vim aqui e passar mais material para vocês, mais conceitos sobre outros assuntos, eu gostaria que vocês focassem em desenvolver essa atividade, porque ela é muito bacana e muito importante para vocês, como administradores financeiros das empresas, certo? Mas sim, eu quero um serviço bem feito, não esse serviço entreguei com meta cumprida, certo? Não quer nenhum serviço ralé? Não quero esse negócio aí, só para falar que eu fiz e tá bom. Não, eu quero um material bacana, uma coisa bem feita, bem estudada, certo? 10 páginas, tá bom? Quanto? 10. De 10 a 20. Então tá bom. Quanto mais, melhor. Quanto mais você conseguir aprender, melhor. Não precisa encher linguiça, não. Copiar a internet. Tenta escrever com as palavras suas mesmos. Não tem problema. Eu li uma coisa, escreve com a sua palavra. Não precisa copiar e colar da internet, que não tem necessidade disso. Eu quero que vocês aprendam esses conceitos. Né, professor? Não pode plágio. Não pode plágio, né, Yasmin? Então... É muito importante isso, né? Depois o professor copia e cola os links da onde copiou e colou, né? Eu coloquei a fonte dos meus. Então eu aprendi que não pode só copiar e colar. Eu copiei, colei, apaguei o que tinha que apagar. Se tiver alguma dúvida, assim, fala com a Yasmin, que a Yasmin ajuda, né, Yasmin? Tá bom, eu não sabia pode que ela é especializada nisso. Então, beleza, pessoal. A aula de hoje é isso. Tá tranquilo para vocês? Só uma coisinha. Quem já entregou aquele lá, como vai fazer? Tem que tirar de lá e fazer reentrega, acrescentar ou deixa? Isso, entrega, acrescenta, isso mesmo. Fique à vontade. Nossa. Pessoal, então eu posso pôr os 2 num só? Pode, vai ser o mesmo arquivo, o mesmo trabalho, o mesmo Teams para as 2 atividades. Beleza, ok. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tá ok para vocês? Qualquer dúvida, manda um zap aí. Montar um zap aí que mesmo que amanhã não tenha aula, mesmo que amanhã eu não passar material, eu vou estar disponível para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, pode mandar um zap que eu vou estar disponível para ajudar vocês. Beleza. Até segunda. Não, vamos lá, hein? Eu vou cobrar de você, hein, Joyce? Mas é lógico que eu vou estar aqui na frente do computador fazendo. Mas assim, sem a cobrança de algo a mais. Tá certo. Pessoal, então é isso aí. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira.